O assunto da Sefirot é um dos pilares do estudo da Kabbalah. As Sefirot são a forma básica do poder criativo de Deus. Elas constituem a estrutura e configuração interna do universo. E elas servem de ponte entre o Criador e a criatura. Hoje vamos continuar o assunto da Sefirot, que eu comecei semana passada, e hoje vamos falar sobre cada uma. Talvez vamos precisar de mais de um vídeo aí. Existem basicamente 10 Sefirot, que são os 10 componentes da realidade, das forças divinas que criam e sustentam ali o universo. A alma humana ela também possui esses 10 atributos divinos. E essa é uma das explicações para o fato do homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. O Sefer Yetzirah, que é o livro da formação, ele divide as 10 Sefirot em 3 matrizes e 7 múltiplos, tá? Mas eu vou explicar. Eu vou colocar aqui a imagem para vocês entenderem melhor. As 3 matrizes, elas são as 3 Sefirot básicas, que são fundamentos da realidade, São os 3 componentes da mente e que nos permite perceber as coisas, Elas são conhecidas como as Sefirot intelectuais, mas na realidade são mais do que ferramentas usadas pelo ser humano para a compreensão intelectual. Elas representam a capacidade da alma de perceber, assimilar e se relacionar com todas as coisas e situações. Essas 3 Sefirot básicas, elas são a Chokhmah, que seria a sabedoria, a Binah, a compreensão, e Da'at, que é o conhecimento, que alguns aí entendem como discernimento. E aqui eu abro um parênteses, tá? Para dizer que dependendo da vertente que você estudar, Keter, ela pode estar ou não entre essas 10, Sendo que quando não estiver, ficaria Da'at, Keter, ela está relacionada à vontade de Deus, de criar o mundo, A Keter, ela é a coroa, ela está acima da cabeça do ser humano, Lembrando que as Sefirot elas estão relacionadas ao corpo humano, tá? Então Keter é chamado de prazer, porque a criação do mundo foi feita por um prazer divino, mas não é aquele prazer que a gente conhece, tá, gente? Nós entendemos aqui de modo metafórico, Lembra quando eu falei de Deus, que nós não temos vocabulário para falar sobre ele? Então é mais ou menos isso, A Kabbalah, ela diz que Deus, ele criou o mundo, através da bondade, ou seja, por prazer. E esse prazer, ele é revelado pela Or Ein Sof. Então a ideia da luz aqui, ela está associada ao prazer de Deus, tá? Chokhmah recebe a emanação de Keter, recebe uma espécie ali de insight, Então quando a gente tem aquele insight, algo que ainda não está claro, um lampejo. Chokhmah é um canal de mundos superiores, Ela tem essa missão de trazer essa luz, essa inteligência. E aí ela manda para Binah, que é o entendimento. E aí assim, aquele lampejo, aquela luz começa a ficar mais clara para a gente, A Binah é a que faz a luz de Chokhmah não se perder. Assim quando queremos ver o sol, mas para a gente olhar para a luz do sol, a gente precisa usar aqueles filmes, que servem como filtros. E paradoxalmente, quando mais filtramos, mais a gente enxerga a luz. Então é mais ou menos isso. Assim é a Binah. A Binah ela é um entendimento, que recebe então a luz de Chokhmah. E ela traz alguma forma de se descrever essa luz divina que chega ali no mundo ao ponto de nós conseguirmos já compreender essa luz. Os 7 múltiplos são conhecidos como as Sefirot emocionais. Elas também são chamadas de os 7 dias da construção, por estarem ali relacionadas aos 7 dias nos quais Deus criou o mundo. Então, igual às 3 Sefirot intelectuais, as 7 emocionais, elas são atributos também da alma humana. Elas são as 7 forças básicas ali que vai motivar o comportamento humano, e provocar ali dentro de nós ali uma resposta emocional. Elas são também um reflexo das qualidades de Deus, que Deus usa ali para fazer funcionar o universo. E essas 7 qualidades, por si só,
elas não são positivas e nem negativas, tá? Cada uma delas, dependendo de como ela é utilizada, ela pode prestar ali uma expressão de bondade, de santidade, mas também de maldade, tá? Então os cabalistas, eles descrevem a Sefirot como correspondente a vários membros e funções lá do nosso corpo, do nosso organismo humano, né? E essas forças, mesmo que elas variadas, né, e opostas, elas funcionam ali em equilíbrio, em harmonia, sincronizadas, tá? Então, no nosso corpo humano, nós temos ali os sentidos e os nossos sistemas biológicos, né? Eles são diferentes, mas mesmo assim eles estão interdependentes, né? Um depende do outro ali para o bom funcionamento do nosso corpo. E cada sefirá, ela funciona dessa maneira, tá? Embora elas sejam diferentes, elas estão em perfeita harmonia com outras sefirot e contêm dentro de si aspectos de todas as demais, tá? Então a Kabbalah, ela diz que as 7 sefirot emocionais, né, que também são chamadas de midot ou atributos, né, sendo elas Chesed, que é a bondade, o amor, e corresponde ao braço direito. Gvurah, que é contenção ou bravura, que corresponde ao braço esquerdo. Tiferet, que seria a harmonia, né? É o tórax, né? Ela está relacionada ao nosso tórax. Netzach, que seria o domínio, alguns traduzem como eternidade, vitória, né? Que seria ali correspondente à perna direita. Hod, que seria a submissão, né? E alguns chamam de esplendor, né? Ou temor. Ela é a perna esquerda. Yesod, que é o fundamento, né? E ela está correspondente ali ao órgão reprodutor, porque ela simboliza o sinal do pacto sagrado, que é a circuncisão. E Malchut, que seria a realeza ou reinado, tá? E aí alguns fazem aí uma correspondência com a boca, né? Ou seja, não tem nada a ver, né? Como que pode a boca estar lá embaixo. Mas aí a gente vai entender o contexto aí ao longo do nosso vídeo. Então eu farei agora uma breve explicação de cada uma das 7 sefirot emocionais. Então a primeira das 7 sefirot emocionais é Hesed, né? Que é traduzida ali como amor, bondade. Ela está do lado direito ali na árvore da Sefirot. E ela está fundamentada no Salmo 89, versículo 3, que diz assim: o mundo será construído através da bondade. Ela é representada pelo patriarca Abraão, né? Então, trata-se ali de um axioma que explica que Deus, ele não precisa de nada. Ele quer dar bondade para a sua criatura. A sua primeira manifestação, né? Então, o primeiro raio de Deus que aparece no mundo de forma muito clara é o raio da bondade. Deus, ele renova a sua criação o tempo todo. E ele renova devido à sua bondade, né? O seu objetivo é dar bondade às suas criaturas. E é isso que configura o prazer. Ela tem a conotação, então, de altruísmo, né? De doação incondicional, sem nada esperar em troca, né? Essa sefirá, ela engloba as emoções, então, do amor, como eu falei, né? Da generosidade, da expansividade, né? E aí as suas variações. Hesed é quem nos impele a nos aproximarmos do outro, a dar de nós mesmos e de nossas posses. Sendo a primeira dos 7 múltiplos, né? A sefirá de Hesed, ela faz um paralelo ali com o primeiro dia da criação, que é o domingo. Então, como está escrito na Torá, a principal criação no primeiro dia foi a luz. Uma das propriedades da luz é o quê? É brilhar, ser expansiva, né? Sem limites bem definidos. A segunda sefirá da emoção é Gvurah, que é traduzida ali como contenção, bravura, poder, né? Ela fica então do lado esquerdo ali da árvore e ela está ligada ao atributo da justiça. Então Deus, ele cria um mundo com bondade, ele está inclinado mais à bondade, mas de forma que o ser humano, ele tem que merecer, e ele se dá ali através do livre-arbítrio. Então Gvurah, ela é essencialmente o oposto de Hesed. Então ela traz em si a restrição, o distanciamento, né? Ela também se manifesta através da disciplina,
da força, da reverência, né? Então o conceito da Sefirá está intimamente ligado às barreiras, fronteiras, né? Também pode ser interpretada como poder, porque se manifesta sempre que há concentração ali de força, tá? Então, é importante destacar também que a justiça, ela não anula a bondade, ela limita, né? Porque imagina se o mundo ele fosse somente bondade. O ser humano ele não faria nada para merecer, certo? Então, por isso que Deus ele cria esse atributo, essa manifestação de justiça, né? Então, no trabalho espiritual, está ligado ali ao patriarca Isaac, que é aquele que recebe ordem divina sem fazer perguntas. Ela está relacionada ao segundo dia da criação, que é segunda-feira, né? Então, ali quando foi criado o firmamento, né? Então, o firmamento que é uma barreira, um limite, é o símbolo, então, de Givurá. A Kabbalah, ela ensina que Hesed e Gevurah são duas emoções humanas básicas, né? Então, a primeira delas nos aproxima das pessoas, das coisas, das situações, né? Ao passo que a segunda, ela faz o oposto. Então, uma pessoa que é basicamente caracterizada pela Sefirá de Hesed, ela está mais propensa a ser uma pessoa mais generosa, né? É alguém que se doa seu tempo, doa até seu dinheiro, seu patrimônio, né? É alguém que busca os demais, né? E com eles se preocupa. Por outro lado, aquele que se caracteriza pela Gevurah, ele tende a ser uma pessoa mais esquiva, mais contida. É alguém que não ama facilmente, também não busca ser amado, né? Não compartilha com facilidade, né? E até é difícil para essa pessoa ser generosa também, e até consigo mesmo, né? Então ela é uma pessoa que ela crê piamente na lei, né? Na ordem, na justiça, né? Não é muito tolerante e também não consegue perdoar com tanta facilidade, né? Então é aquela alma que está ligada ali primordialmente ali a Sefirá Gevurah, tende a ser uma pessoa mais disciplinada, é alguém geralmente centrado, organizado, né? E essa disciplina extraordinária geralmente resulta a tornar uma pessoa mais eficiente, mais poderosa, né? E ajudando ele ali até a dominar qualquer assunto, tá? A que ele se dedique ali. Claramente, dependendo de como ela é empregada, a Gevurah, ela pode ser ali um ponto até positivo, mas também negativo, né? O mesmo pode se dizer das outras sefirot emocionais, né? Inclusive de Hesed, né? Então, Hesed também, ela não necessariamente ela é boa, assim como a Gevurah não necessariamente é má. É verdade que o amor, ele é o mais nobre dos sentimentos, né? E ele deve ser a força que guia a nossa vida, né? De fato, o principal mandamento no judaísmo, né, e até no cristianismo, né, é a prática ali do amor, da generosidade, da caridade, da bondade, né? Nós também somos impelidos, somos ordenados, na verdade, a amar a Deus, a servi-lo, a cumprir seus mandamentos, né, com júbilo. No entanto, para você viver uma vida equilibrada e produtiva, é preciso ter equilíbrio, né? Aquele que é quase praticamente guiado por Hesed vai viver uma vida indisciplinada, desorientada, irresponsável e até mesmo não produtiva. Ele tentará fazer mais do que ele consegue. Mais tarde ou mais cedo ele vai estar tão esgotado fisicamente e mentalmente que ele vai precisar dos outros, né? Ele poderá também distribuir mais dinheiro do que a sua reserva permite, né? E aí em troca ele vai precisar aí então da ajuda dos outros, como eu falei. E ele também pode ser aquele tipo de pessoa que ele vai se preocupar demais com o que os outros pensam, né? Porque ele vai tentar agradar todo mundo. E aí ele acabará não agradando ninguém. Ele pode tentar até se envolver em atividades em excesso, né? E se ver em toda parte, aí desconcentrado, exausto, né? Não conseguindo fazer nada bem feito até o fim, né? Como ele se sente atraído por todos e por tudo, ele pode até se deparar em meio a situações perigosas e até se envolver em relacionamento com pessoas destrutivas. Então, nesse mundo, é preciso viver com limites, né? No entanto, viver uma vida praticamente governada também por Gevurah também não é aconselhável, né? Aqueles que não dão muito, não se devem
se surpreender também quando não receber nada, né? Nem dos homens e nem de Deus, né? Então aquele que não ama, ele também não deve contar com o amor de ninguém. E aqueles que creem que a lei ela deve ser sempre aplicada ali ao pé da letra, quem julga os demais com severidade e rigor, ele também será julgado da mesma forma pelo juiz do universo, né? Então, o modus vivendi ideal é o equilíbrio entre Hesed e Gvurah. E esse equilíbrio aí é o que entra a terceira sefirá emocional, que é Tiferet, né? Essa sefirá ela é definida como beleza, compaixão, harmonia, né? A terceira sefirá da emoção, e ela representa a capacidade, então, de harmonizar ali, sintetizar, vamos dizer assim, Hesed e Gevurah. Ela não vai misturar ambas, como alguns dizem, tá? Ela apenas vai ali trazer o equilíbrio, né, entre elas, né? Então, uma pessoa que age com Tiferet, ela tende a levar uma vida equilibrada e harmoniosa. Ela nem doa com exagero e nem também é uma pessoa mesquinha. Ela nem é tão expansiva, mas também não é tão retraída, né? Então ela está relacionada ali ao terceiro dia da criação, que é terça-feira, e também está relacionada ao patriarca Jacó, né? Que é aquele ali que trouxe tanto atributos de seu pai Isaac, como de seu avô Abraão. Então, ainda que a luz ela tenha sido criada no primeiro dia e o firmamento no segundo, é no terceiro dia que Deus separa os mares da terra seca. Então, no terceiro dia da criação, terça-feira, há um equilíbrio harmonioso entre mares e terra, ambos necessários para a manutenção da vida. A vegetação também, ela foi criada no terceiro dia. Então é importante enfatizar que a Sefirá de Tiferet, ela não é uma substituta ali para Hesed e Gevurah. Tiferet, ela pode até parecer uma escolha segura ali no primeiro momento, mas nem sempre ela será ideal, porque na vida vai ter momentos que a gente tem que agir com Hesed, se doando incondicionalmente, mas vai ter outros momentos que nós temos que agir com Gevurah, com autocontenção. Então o grande desafio da vida é usar ali de sabedoria para saber quando agir com Hesed e quando agir com Gevurah ou ainda com Tiferet. Então nossos erros na vida, eles ocorrem em geral quando nós empregamos o atributo de uma sefirá no lugar que deveria ser de outra. Eu fico aqui com essas sefirá e nós voltaremos então num próximo vídeo e último vídeo do ano para continuar falando das próximas sefirá. Até mais, pessoal!